Céu azul, temperatura agradável. Mas o Bagunça Geral te pergunta: será que realmente você saiu prevenido de casa com tudo que vai precisar? Afinal de contas, você pode ser pego de surpresa por raios e trovões. E para tirar todas as suas dúvidas, o Bagunça Geral veio até o posto de bombeiros do Xangai, aqui em Mogi das Cruzes, conversar com o Tenente Reinaldo, que vai esclarecer para a gente. Tenente, são muitas as providências que podem ser tomadas para evitar, né, certas situações neste período de chuvas. Com certeza, né? São providências desde de preventivas, né, no decorrer do ano, até providências mesmo no local quando acontecem as enchentes, né? Na verdade, assim, a gente gosta de frisar para a população que tem coisas do dia a dia que podem contribuir muito para reduzir essas enchentes, né? O principal ponto que a gente fala sempre é sobre o lixo, né? Sobre como recolher o lixo, né? Guardar de maneira consciente, não jogar entulhos aí nos leitos dos nossos rios, dos córregos aí, que é onde é escoado a água das chuvas, né? Então é consciência individual de cada um durante o ano. O despertar da consciência seria o primeiro passo para a pessoa que está em casa, para cumprir com o papel dela, e ela colabora também com a ação do Corpo de Bombeiros, né, que vai receber menos chamados também, sem a necessidade de mobilizar a corporação. Não, com certeza, né? Nós nos preparamos e fazemos treinamentos específicos para atuar nesse tipo de situação. Mas é lógico que é muito pouco em relação ao que se pode ser feito, né? O principal é a consciência da população. Em relação ao Mogi das Cruzes, nós já diminuímos, né, em questão de índice de incidentes decorrentes das chuvas, as cheias que aconteciam no centro da cidade, que causavam bastante transtorno tanto para os comerciantes quanto para os próprios moradores, já não atendemos tantos chamados, né? Então, aí eu vejo dois fatores que são primordiais, né? A Prefeitura de Mogi, ela realizou obras que aumentou a vazão, aumentou, quer dizer, a dispersão, a possibilidade de dispersão da água, né? Porque antes a água era canalizada, ia chovendo, chovendo, escorria tudo para a central, não tinha para onde ir, acabava inundando a área central, né? Aí a prefeitura ela viabilizou várias obras aí nesse sentido de saneamento para estar captando essa água. Então reduziu o número de enchentes. E também isso varia muito de acordo com o volume de água, né? Porque tem dia que acaba chovendo a expectativa do ano inteiro, né? Então é um volume muito grande de água e infelizmente devido à estrutura da cidade, às pavimentações, né? As pessoas não têm áreas de terra em casa, né? Todo mundo quer pavimentar a sua casa, não tem para onde a água escorrer. Então isso também aumenta a quantidade de enchentes, né? Mas o ideal é assim, o trabalho está sendo feito nesse sentido, né? A prefeitura ela faz a parte dela e nós precisamos que a população faça a sua parte também, mantenha as suas áreas permeáveis, né? Para que essa água ela possa ser filtrada, ser absorvida pela terra, né? Tudo isso ajuda a reduzir os riscos das enchentes. Bom, a partir de agora você confere algumas dicas que o Tenente Reinaldo vai passar para a gente, para você fazer aí na sua casa, para você providenciar os cuidados para que o período de chuvas não te pegue de surpresa, já que a região já está melhor, né, como se diz, em relação a esses imprevistos, agora a gente tem que cuidar, né, fazer a nossa parte. Então, vamos tomar notas de alguns cuidados. Bom, Tenente, aproveitando que nós estamos aqui ao fundo com os carros, né, do Corpo de Bombeiros, eu queria perguntar, no período em que as chuvas eram mais fortes, mais preocupantes aqui na região, qual era o tipo de ocorrência que o bombeiro atendia? Então, são diversos, né? Desde pessoas ilhadas até animais em locais de risco, desabamento de terra, né? Desmoronamento de colapso de estruturas, então as ocorrências diversas, né? Lógico que ainda continuamos atendendo esse tipo de ocorrência. Deu uma reduzida, né? Graças a Deus, isso reduziu bastante. Também graças ao empenho do serviço público em geral, né? Tanto das obras aí, da prefeitura e alguma parte também da conscientização das pessoas, né? Reduziu esse tipo de ocorrência.
E é justamente sobre essa conscientização que a gente vai conversar agora. Essas dicas são valiosas também para prevenir que o Corpo de Bombeiros não precise se deslocar sem a real necessidade, né, com a participação da população. Com certeza, né? Se você, primeiro ponto, vamos iniciar com a construção. Quando você for construir, né, procure uma área que esteja fora dessa área de risco que a prefeitura tem mapeado. Então é interessante que a pessoa construa de forma regular, né, que consulte a prefeitura antes, né? Evite construir em encostas, né? Evite estar cortando barrancos, construindo ao lado, porque tudo isso potencializa o risco de acidentes, né? Porque a instabilidade do solo, com certeza, uma hora vai vir a ruir. E outro fator fundamental, né? Não deixe o seu sonho de ter uma casa própria se transformar num pesadelo, numa armadilha para sua família, né? Então é interessante que as pessoas tenham consciência disso. Não construa em área de risco. Agora, vamos falar sobre aqueles que já estão nas áreas de risco, né? Então, se você mora numa área de risco, e toda pessoa que mora numa área de risco, ela sabe disso, quando começar a chover e viu que a chuva está aumentando, abandone a sua residência, né? Preserve primeiro a tua vida, a vida dos teus familiares. Procure um abrigo, procure a casa de um familiar, procure ajuda da Defesa Civil, né? Mas não permaneça no interior da residência. E nesses casos das residências de risco, uma boa dica seria a organização dentro do lar, né? Manter documentos em locais seguros, secos, de fácil acesso, os equipamentos importantes que vai fazer falta, né, no caso para a família, que precisem estar às mãos, no caso os documentos principais, né? Então, a gente orienta nesse sentido, né, que deixe os guardados em locais que, se caso houver uma inundação, eles ficarão protegidos. Mas, enfim, é importante você manter seus documentos, é importante. Mas não esqueça que o principal é a tua vida, né? Não queira entrar na sua residência durante a chuva simplesmente atrás de um documento, né? Primeiro, preserve a vida. Esse é o principal que a gente aborda e frisa. Tenente, e quanto aos eletrodomésticos, existem algumas ocorrências, assim, do fogo no período de enchente por causa dos curtos-circuitos? Existe sim, né? O que nós indicamos é o seguinte, que você desligue os aparelhos das tomadas, né? Ao sair de casa? Durante o período de chuvas, desligue os aparelhos. Se for abandonar a residência, desligue a chave geral da casa, né? Deixe sem energia elétrica, né? Por quê? Porque chovendo, a água ela pode causar um curto-circuito, causar um pequeno incêndio ou coisa parecida, né? Então a gente indica que desligue a energia elétrica. Outro ponto muito importante, né, é evitar ao máximo o contato com essas águas de enchentes, né? Porque daí nós temos o segundo fator, que são os fatores das doenças. Esse acho que é o mais difícil da população conseguir cumprir, né? Então, porque é comum você ver crianças aí brincando nessas águas, né? Então, o mínimo de contato que você tiver é o indicado, entendeu? Se puder não tiver contato com a água, é excelente, porque você tem risco de várias doenças, né? E dentre uma delas, e uma muito grave, é a leptospirose, né? Você vê sempre óbitos aí causados por leptospirose. Então, essa água de chuva ela é altamente contaminada, né? Então, a gente indica que não tenha contato, evite ao máximo o contato. E outra coisa, evitar andar em locais que estão alagados, né? Porque você tem bueiros, tem galerias abertas, né? Que podem estar sugando a pessoa e causando óbito. Então, o ideal é que procure um local alto, um local em segurança e permaneça por ali. Evite de ficar andando durante as alagações. Isso também serve para os motoristas, né? Nas áreas que eles não desconhecem, né? Viu alagado, se possível, evite, não se arrisque. Então, né, durante o verão, nosso verão, é comum que essas chuvas mais fortes elas ocorram no período da tarde, né? Então, se você puder evitar sair de casa nesses períodos, o faça, né? Procure resolver os teus problemas na parte da manhã. Só sai à tarde se não tiver jeito. E outra coisa, estacione em locais seguros, né? E se deparou com um local alagado, evite ultrapassar. Não adianta passar que teu carro vai parar, você vai ficar ali ilhado e correndo o risco de perder a tua vida por causa de uma falta de atenção, de uma falta de cuidado.
Sem dúvida. Muito obrigada pela participação, tenente. A gente gostaria de deixar um recado para os pais, para a orientação das crianças, além do cuidado com as águas, oriente a respeito da importância do Corpo de Bombeiros, da importância da corporação, para que não haja o problema do trote, que ainda é muito comum, né? Então, e infelizmente não são só crianças, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente tem ainda muito adulto que nos liga para passar trote. Em média, 30% dos chamados que nós recebemos são trotes, né? Lógico que nós temos profissionais capacitados e preparados para fazer a triagem e muitos desses trotes eles são resolvidos diretamente na própria ligação. Agora, tem situações que você fica na dúvida, né? E a dúvida em emergência, nós mandamos a viatura. Só que quando a gente encaminha uma viatura para atender um trote, nós estamos causando uma série de problemas. Por quê? Primeiro que você está colocando um veículo de emergências na via pública em situação de emergência, causando risco à população em geral, né? No deslocamento e aos nossos profissionais. E segundo, o que você está deixando, poderá estar deixando de atender alguém que esteja realmente precisando desse serviço, né? Então quem passa trote, em segundo plano, ele pode estar contribuindo para a morte de alguém. Então é uma coisa muito grave. E a gente pede aos pais que orientem os filhos, que explique sobre a importância do serviço, não só do Corpo de Bombeiros, mas do serviço de emergências em geral, o serviço da Polícia Militar, os serviços do SAMU, né? Para que evite passar trote, né? Até porque é ilegal, né? Há previsão de crime. Agora, com relação aos adultos, né, a gente pede a consciência, né, a conscientização, né? Não queira passar trote, porque não é uma brincadeira, é uma coisa muito grave. Tá certo, fica aqui a dica. Bagunça geral só na Trans TV. Aqui o assunto é muito sério.